Você sabia que existe um ERP especializado em ferramentarias e usinagem? Então assiste o programa de hoje do Infometal com a Top Solid do Brasil. É isso aí, amigos da usinagem, da conformação de metais, começando mais um Banner Infometal. Estou aqui com o meu amigo Glauber Longo, ele é o diretor da Top Solid do Brasil e ele trouxe algumas novidades aí da Top Solid pra gente, né? Glauber, obrigado aí pela presença. Primeiro, assim, explica mais um pouquinho para quem ainda não conhece a Top Solid, o que é a Top Solid e o que vocês estão trazendo de novo. Tá bom. Bom, obrigado, Ricardo. Mais uma vez a gente está participando do Infometal, é sempre um prazer. Bom, a Top Solid é uma empresa francesa, né? Hoje presente em praticamente todos os países aí principais que têm uma indústria ativa, né? Desenvolvendo soluções de CAD, CAE, CAM, PDM, RP, enfim, uma salada de letrinhas aí, né? Mas são softwares voltados à engenharia para desenvolvimento de projeto, programação de máquinas CNC e gestão industrial. Né? Certo. Ela é conhecida aqui no Brasil com o que todo mundo chama de CAD/CAM. Isso. É isso. Ainda é mais conhecida pelo CAD/CAM, mas aos poucos está mudando porque a nova geração já trouxe embarcado o sistema de gestão de projeto, né? E temos novidades que a gente veio falar em primeira mão aqui na Infometal. Essas novidades fazem parte de gestão de projeto, é isso ou é outra coisa? A gestão de projeto ela foi integrada na nova geração do Top Solid, né? Onde a gente já tinha aquela verticalização de CAD dedicada aos diferentes segmentos de mercado, uma marca registrada da Top Solid. A integração com os CAMs para programar qualquer tipo de máquina CNC é um mote importante também da Top Solid. Mas na nova geração, no Top Solid 7, foi integrado a parte de gestão de projetos. Certo. Né? Então o software passou a ser orientado a banco de dados, com workflow e toda aquela política de gestão de projetos. E agora nós demos um passo à frente com a parte de gestão industrial. Gestão industrial. Então a gestão industrial seria exatamente um ERP industrial. Exato. O ERP, no contexto geral, ele englobaria também a gestão fiscal, contábil, que não é a nossa praia, né? Não é a nossa expertise. Né? A Top Solid não acredita num sistema só que faça tudo, porque justamente existe um certo antagonismo entre você gerenciar bem o chão de fábrica, que é muito dinâmico e com muitas intercorrências, e uma gestão contábil e fiscal, que é algo mais estruturado, que tem que seguir as legislações. Existem excelentes sistemas no mercado. Então, o que seria o ERP da Top Solid, ele não contempla a parte fiscal. Fiscal. A gente gera todas as informações para o cara fazer toda a gestão fiscal, contábil, financeira da empresa, mas não é o nosso propósito integrar, por exemplo, um bloco K, um SPED fiscal. Existe todos uns sistemas voltados para isso que são muito bons, e a legislação brasileira é bem complexa, né? Então normalmente tem que ser uma empresa brasileira. Agora, no outro lado da moeda, que é a gestão do chão de fábrica, aí existe uma lacuna importante. Legal, mas qual é a vantagem da empresa de ter um ERP ou esse ERP sem a parte fiscal da Top Solid? Qual é a vantagem que a empresa tem em ter um software como esse? Excelente pergunta, porque é o principal diferencial, né, da Top Solid é justamente integrar o CAD e o CAM com o sistema de gestão industrial. Então imagina uma empresa que trabalha contra projetos sob encomenda, que é o foco principal da Top Solid, né? Existem excelentes sistemas RPs para gestão, para produção para estoque ou contra pedido. Agora, quando você fala, deixa eu só te interromper, quando você fala projeto sob encomenda, então você está falando para uma ferramentaria ou para um prestador de serviço, pode ser ou não? Todo mundo que, quando vai iniciar o seu trabalho, não tem o projeto concebido, não tem a lista de material, não sabe o que vai fazer. Então você deu um exemplo excelente que é a ferramentaria. O molde é único, às vezes um estampo é único, ele faz uma vez, às vezes nunca mais. Então tem todo um esforço de fazer o projeto para que a lista de material passe a existir e a partir daí ele saiba o que ele vai ter que comprar, o que ele vai ter que produzir. Então ferramentaria, caldeiraria, serralheria, marcenaria, todas essas empresas que trabalham, né, a partir de conceber um projeto, para daí, então, conceber os programas de manufatura para suas máquinas CNC, que são segmentos que até anos atrás não usavam tanta máquina CNC, né? Sim. Então, cada vez mais, esse público está usando máquina CNC. Então, desenvolver um projeto, desenvolver seus programas CNC, isso já era uma especialidade grande da Top Solid, e agora
como é que fica a gestão industrial para esse perfil de negócio? É muito complexo, né? Porque você não tem a lista de material, ela vai nascendo e vai se desenrolando conforme o projeto vai avançando. Em paralelo a isso, eu preciso começar a comprar matéria-prima, preciso começar a programar as máquinas, planejar isso, controlar todo esse fluxo é extremamente complexo, né? E normalmente nós estamos falando de micro e pequena empresa. Você sabe, você tem muitos clientes nesse segmento, né? O pessoal tem estrutura muito enxuta, né? Tem uma escassez de profissionais para cuidar desse monte de demanda. Então, um sistema que tenha sido pensado para esse tipo de negócio é ímpar. Eu acredito que, sou suspeito a falar, né? Mas eu desconheço outro sistema que tenha sido pensado exclusivo para esse segmento de mercado. Legal. E aí, na prática, vamos tentar simular aqui a construção de uma ferramenta, né? Então, aí tem lá, chegou o material, aonde que o sistema ajuda o dono da ferramentaria a entender o processo dele ou a otimizar o processo dele? Esse público, né, esse segmento de mercado, a primeira dificuldade é a seguinte: se você não tiver a árvore de engenharia do projeto lançada no sistema, né, ele não consegue fazer o MRP lá, que é o cálculo de necessidades e tudo mais. Então, imagina que o projeto está sendo construído e alguém teria que imputar esses dados. Então, é penoso, né? Dificilmente. Tem bons sistemas no mercado que, se tivesse toda a informação lá dentro, até eles fariam a boa gestão. O problema é como é que eu imputo os dados, porque é um projeto único, eu nunca fiz. Eu estou concebendo agora ele, estou desenvolvendo o projeto. Então, a integração do CAD com o RP, para que conforme eu vou projetando minha ferramenta, eu vou alimentando automaticamente o sistema com novas informações. Entendi. É o primeiro diferencial da nossa solução. Entendi. Então, conforme o cara está projetando a ferramenta, o que ela vai ser, aquele projeto já vai gerando as ferramentas, a lista de material, que aço eu vou comprar, que componentes. Então é antes do material chegar. Então é na hora do projeto. Estou concebendo o projeto, eu nem sei que tamanho de aço eu preciso, eu nem sei que mecanismo eu vou precisar fazer uma gaveta lá, um articulado, quantos componentes comprados eu vou precisar, que parafuso, que... E se por acaso o cara fez um projeto, eu não sei se é comum, porque isso não é minha praia, mas assim, aí o cara está fazendo um projeto, aí ele esquece alguma coisa durante o projeto que ele tem que ajustar depois. Isso acontece? Eu não sei. O esquecer não sei, mas pode acontecer. Mas o mais comum é quem trabalha nesse segmento, ele é subcontratado normalmente, né? Ou ele é uma ferramentaria dentro de uma empresa maior, mas ele é refém do pessoal do desenvolvimento do produto. Aí acontece aquilo, aos 45 do segundo tempo, o pessoal tem uma ideia de mudar o produto. Entendi. Aí o cara tem que mudar todo o projeto da ferramenta. Aí você imagina o cara tem que revisar... E aí, nesse caso, ele só faz a modificação no desenho. No projeto, no CAD. No CAD, né? E aí isso aí já muda tudo lá no... Ó, que legal. Vai revisar todo... Aí o PDM, que é o Sistema de Gestão de Projeto, ele está controlando revisão dos componentes, né, da especificação técnica dos materiais, dimensional, tudo. Qualquer coisa que alterou, ele obriga a fazer uma revisão de projeto. E qualquer revisão de projeto que você faça vai gerar uma atualização dessa lista de material dentro do RP. Entendi. Aí, agora eu estou entendendo onde é que você bota dinheiro no bolso aí. Então, ficou claro para mim. Então, é um negócio que permite que o proprietário daquela ferramentaria, né, o dono da ferramentaria, tenha uma visão muito antecipada. Exato. Do que vai ser o custo, do que vai ser o lucro, do tempo, enfim, de tudo naquele processo. Porque imagina, hoje o tempo de reabastecimento, por exemplo, de cada componente é muito diferente. O aço, se você vai fazer um molde, assim que eu definir o bloco de cavidades, a marcha matriz, eu já tenho que enviar uma primeira lista de material para compras agir, porque esse aço demora a chegar. Depois o porta-molde, nós temos boas empresas no mercado que fornecem o porta-molde em tempo recorde, aí, né? Em questão de dias. Componente, às vezes, você compra na esquina ali, você pode até definir de última hora, mas o fato é que a coisa vai crescendo, o projeto vai se desenvolvendo, eu vou integrando novas informações e como é que eu vou imputando isso no meu sistema de gestão? Não dá para depender das pessoas de ficar digitando isso lá dentro, controlando essas revisões no sistema, é bem complexo, né? Quem é do segmento... E às vezes nessa transição aí que
de ter que imputar no sistema, aí pode acontecer um erro, pode acontecer uma falha, e aí chega lá na frente e fala, cadê aquela ferramenta? Comprou o aço menor, maior, comprou o componente errado. Depois tem um outro problema que é a gestão interna disso. Comprei para um projeto, mas aí o pessoal foi lá e pegou e usou para outro, porque eu não tinha um registro, não tinha um código de barra, não tinha um QR Code. O sistema já gera tudo isso? Gera tudo isso, porque todo o endereçamento, né, do que você vai ter no estoque, tudo que você está consumindo, né, ela foi comprada para aquele projeto. Então, se eu der baixa dele, o sistema precisa me avisar que, opa, isso aqui não é desse projeto, isso aqui é desse projeto. Ou se você vai usar para isso, ter uma rotina que vai fazer essa necessidade de voltar a aparecer em compras, né? Porque senão o cara vai ser surpreendido lá que ele tinha um componente que foi utilizado para... E o que você não precisa comprar que você já tem... O sistema ele já identifica também. Ele te mostra em tempo real o que você tem no estoque, o que tem em processo, né? Se você trabalha com semi-acabado, com Kanban, todas as principais técnicas de supply chain são contempladas. O software ele é paramétrico, né? Variamétrico, como é a filosofia do TopSolid, então ele traz bastante recurso mesmo. Pô, muito legal. Aí nós temos, esse é o primeiro grande problema, né? Que a gente sanou com a integração do CAD. Mas aí a gente tem um segundo problema. Ah, o que mais? Que é como eu faço, então, para definir o que programar primeiro, né? Porque eu tenho minhas máquinas CNC. E pensa que, vamos pegar o exemplo do molde que você deu, que é bem interessante. Eu vou usinar aquela cavidade ou aquela placa ou com aquela característica de mecanismo uma única vez, nunca mais eu vou fazer. Então, o cara tem todo um esforço de programar essa máquina, né? Uma única vez, e controlar todos os ativos circulantes que estão em volta disso. Então, você sabe, além de uma boa máquina como as que a Benner oferece, você precisa daí dispositivo de fixação, né? Você precisa de ferramentas, né? Você precisa de instrumentos de medição. Então, para produzir uma peça feita sob encomenda, né, ou contra projeto, você tem o nível primário de restrição à produção, que é a máquina e a matéria-prima, que a gente viu como é que a gente controla aí na questão do CAD, enviando essa informação, mas depois eu preciso criar o programa de manufatura, né? Então, uma vez que eu fiz esse programa de manufatura, ele está dentro do meu CAM. Imagina alguém agora, colocar árvore de engenharia já é um problema, agora imagina para cada peça ele cadastrar um processo. Fase 10 eu faço isso, fase 20 eu faço isso, fase 30 eu faço isso. E a cada fase dessas ele precisa controlar em que máquina ele faz, por quanto tempo, o que eu preciso adicionalmente, que a gente chama de níveis secundários à fabricação, porque a máquina e a matéria-prima é a restrição primária. Eu não consigo fazer sem o outro. Mas e sem a ferramenta tal? E sem o sistema de fixação tal? Ele também não produz. E ele precisa saber controlar isso, porque conforme eles vão comprando boas máquinas, boas ferramentas, bons sistemas de fixação, tudo isso custa dinheiro. Perfeito. E você gerenciar o consumo disso, saber que aquilo vai ser usado naquela máquina, por quanto tempo depois tem que voltar para almoxerifado. Então veja você que todas essas informações elas estão dentro do CAM. Então o grande diferencial do TopSolid ERP nesse caso é que você vai puxar o arquivo de CAM para dentro do processo e ele vai trazer a máquina, todos os elementos de fixação, ferramentas. Então quando você explodir e falar, quero fazer isso terça-feira de semana que vem na máquina tal, eu já vou saber quais são todos os insumos necessários, os departamentos responsáveis vão enxergar tudo isso. Você já vai ter um checklist para a empresa inteira do que você precisa para começar aquele processo na data programada. Exatamente. Imagina que muitas vezes ele tem paradas não programadas, porque falta um programa, ele começa o setup e percebe que o programa não foi feito, ou que a ferramenta tal, cadê ela? Onde que, né? Sim. Então existem vários problemas que esse ambiente de produção contra projeto sob encomenda, porque novamente, né, estou distinguindo bem uma coisa da outra, que a produção seriada é tudo muito sabido, conhecido e repetitivo, então você consegue controlar. É diferente, né? Diferente. A necessidade da empresa quando é uma produção seriada. É totalmente diferente. Na produção não seriada, né, quem trabalha contra projeto sob encomenda, vai descobrir o que vai fazer amanhã, ontem, né? Então, sim, a coisa é muito dinâmica, certo? Então, se eu não tiver o CAD me alimentando da estrutura de produto, se eu não tiver o CAM me alimentando de quais são os processos, quais são as ferramentas, quais são os elementos de fixação, é humanamente impossível imputar tanto dado assim. E como é que o pessoal que está assistindo a gente aí, essa é a pergunta malandra.
Como é que o pessoal que está assistindo a gente aqui, se eles quiserem entender o processo, ver esse processo, eles conseguem visualizar isso em algum lugar? Bom, a gente apresenta isso, né, em ambientes lá de demonstração. O Tech Center, que em breve nós vamos ter aí, se Deus quiser, né, vai ser um grande... Eu acho que quando esse vídeo estiver no ar aí já vai estar funcionando. Então, acho que essa iniciativa aí da Benner é sensacional, porque o que realmente falta é ambientes que a gente possa mostrar toda essa tecnologia funcionando, que os empresários, os responsáveis de chão de fábrica, eles sentem essa dor diariamente, isso a gente sabe. Agora, como realmente resolver um problema tão complexo como esse, eu desconheço outra solução como a nossa, porque teria que ter uma empresa. Esse ano nós fizemos 40 anos, né? Estamos na 7ª geração do software. Então, ou seja, a coisa já foi reescrita 7 vezes para chegar no pé que está hoje, né? E ainda não está perfeito, estamos aprimorando diariamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse software, quando a ferramentaria ela se interessou, beleza. Mas, putz, né, você sabe como é que é a ferramentaria aqui no Brasil. Né? Tem ferramentaria gigante, menor, tudo mais. Ele precisa comprar a solução toda? É possível desmembrar isso em módulos? Como é que funciona? O módulo inicial, o pacote inicial, ele já é relativamente completo, porque para você fazer uma gestão do chão de fábrica, realmente, de uma empresa como essa, você precisa de uma série de requisitos, né? Como disse, máquinas, matéria-prima. Se você não está controlando o seu estoque, se você não está controlando os seus elementos comprados, né? Fica difícil você fazer um bom planejamento. Mas alguns módulos que são voltados, por exemplo, ao planejamento de carga máquina em capacidade finita, que é algo bem complexo, porque você realmente vai pôr a coisa dentro de um fluxo de trabalho que vai ser dinamicamente atualizado em função dos apontamentos de fábrica e tudo mais. Esse módulo é complementar, porque normalmente o cliente precisa de um tempo para organizar toda essa base para depois justificar investir nisso. Entendi. Então, quem tem ISO 9000, por exemplo, o TopSol RP é todo embasado na ISO 9000. Então, todo o módulo de gestão da qualidade, de novo, para quem é uma produção seriada, o cara estrutura isso, repete lá, é fácil. Para quem é uma produção não seriada, eu tenho essa inteligência dentro do TopSol Inspection, que é o nosso software da gestão da qualidade, que também gera os processos de controle, né? E que eu faço essa gestão integrada também, ele é um módulo complementar, que nem todo mundo precisa. Então, eu diria para você assim, aquilo que não é realmente de uso comum, alguns módulos são adicionais. Eu acho que tem bastante informação aí para o pessoal digerir, pensar, entrar em contato. Tem os contatos aí da TopSolid, vai aparecer aí em algum lugar, né? E é isso aí, Glauber. Eu queria agradecer aí pela participação. Esse canal é fundamental, né, Ricardo? Porque a indústria brasileira ela precisa, né, de se atualizar, se modernizar. Então, mais uma vez, parabéns pela sua iniciativa aí, seja do Infometal, seja do Tech Center, em breve aí, que seja um modelo que as empresas adotem aí para a gente pulverizar mais tecnologia na indústria brasileira, porque é só assim para a gente ganhar competitividade, né, pessoal? Não tem jeito. É isso aí. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Obrigado, Ricardo.